Bom, tenho que pensar num tema para minha pesquisa. E dentro desse tema, eu tenho que pensar num problema de pesquisa. Eu já sei mais ou menos um tema que me agrade, mas eu ainda não sei exatamente se é isso que eu quero. Ou eu sei um tema, mas eu ainda não defini especificamente um problema para abordar. Eu posso ir escrevendo o projeto mesmo assim, e conforme ele for andando, eu volto e faço esse problema ou esse tema? Quando a gente tem muitos caminhos para seguir, nem sempre a gente sabe por onde ir, né? Então, para responder isso, eu deixo para vocês aí o diálogo entre o gato e a Alice. A Alice encontra o gato e pergunta para ele: "Você pode me ajudar?" O gato responde: "Sim, pois não." "Para onde vai essa estrada?" E o gato pergunta: "Para onde você quer ir?" "Eu não sei, estou perdida." Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe onde você quer chegar, se você não sabe o que você quer responder com aquela pesquisa, de verdade, tanto faz o que você vai fazer. E não necessariamente esse caminho vai te levar para onde você quer chegar. E pode ser um beco sem saída, pior, né? Você pode perder tempo. Você pode chegar num ponto e perceber que você vai ter que voltar e começar do início de novo. Então, antes de escrever o projeto de pesquisa, antes de começar a colocar um monte de coisa no papel, antes de começar a planejar a sua pesquisa, você precisa ter muito bem definido qual é o seu tema de pesquisa e qual é o seu problema de pesquisa. Não basta só achar um tema, eu preciso definir um problema dentro desse tema. Qual é a diferença entre tema e problema? O tema é o assunto a ser estudado. É a primeira parte daquela perguntinha, o que? Daqueles 5 Ws e 1 H que eu mencionei no vídeo anterior, né? Então é o what, o que? O que você vai estudar? Num primeiro momento, em relação ao assunto, tá? Então, primeira coisa, imagine um tema ou um assunto e busque dentro deste assunto algo que te chame a atenção, que pode ser um fenômeno, pode ser um efeito, pode ser uma relação entre coisas, ou seja, busque um foco dentro desse assunto. Como eu começo a pensar para eu definir qual vai ser o tema da minha pesquisa? Algumas pessoas sabem isso desde o início da graduação, né? Já se identificaram com uma determinada área, com um determinado assunto, com um determinado professor. Outras pessoas ainda não. Às vezes estão indo para o último ano de graduação e ainda não sabem exatamente um tema que gostaria de estudar. Ou já se formou, quer fazer mestrado, mas tem vários temas pelos quais se identifica e não sabe muito bem como escolher um único tema. Como é que eu começo? Primeiro eu preciso pensar, de que área eu gosto? De que área você gosta? Porque pensa que é uma coisa que você vai ter que estudar, e estudar muito, e ler muito, durante um ano inteiro, pelo menos, se for fazer um trabalho de conclusão de curso, 2 anos, pelo menos, se for fazer mestrado, 3 a 4, se for fazer doutorado. Então, é muito tempo estudando aquele assunto. Então, primeira coisa, de que área você gosta? Eu gosto de mais de uma área. Como é que eu faço para definir uma área? Vamos tentar respondendo a segunda pergunta. Com qual professor você se identifica? Às vezes isso ajuda a gente optar por uma determinada área. Eu preciso fazer o meu trabalho de conclusão de curso e eu gosto de mais de uma área. Vamos supor, eu gosto de 2 áreas que são abordadas por 2 professores diferentes, mas eu me identifico mais com um deles, com um desses 2 professores. Vai nessa. Escolhe essa área. Porque imagina que você vai ter uma relação muito mais próxima com esse professor durante um ano, se for um trabalho de conclusão de curso, 2 se for mestrado, 3, 4, às vezes 5 se for doutorado.
Então, é importante você ter afinidade com o professor que vai orientar o seu trabalho. E às vezes você pensando qual é o professor que eu me identifico, já facilita você a definir a área de estudo que você vai seguir e o tema da sua pesquisa. Então é importante você tomar conhecimento das pesquisas do local aonde você estuda ou do local aonde você precisa estudar. Preciso fazer um trabalho de conclusão de curso. Eu conheço todos os professores do meu curso que podem ser meus orientadores. Eu conheço as linhas de pesquisa desses professores, né? E aqui eu já estou juntando outra coisa paralela à escolha do tema, que é a escolha do orientador. Às vezes eu tenho mais de um professor que estuda dentro da mesma linha, tá? Sempre procurem o professor que vocês se identificam mais. No caso de um projeto de pós-graduação, projeto de mestrado, por exemplo, você não necessariamente está dentro da instituição, mas você tem um tema que você gostaria de estudar. Qual professor pode te orientar dentro deste tema? Quais são as universidades que têm professores nos programas de pós-graduação que desenvolvem pesquisa dentro da linha que você quer, dentro do tema que você quer? Então aqui eu já estou falando dessa questão do orientador, que para mim é super importante, que não dá para desvincular do tema de pesquisa, porque muitas vezes você gosta de um professor, você quer fazer pesquisa com ele, mas ele não pesquisa naquele tema que você quer. A linha de pesquisa dele, mesmo sendo dentro da mesma área, vamos pegar a minha área, biomecânica. Eu quero falar sobre esporte, biomecânica do esporte, mas eu gosto muito de um professor que trabalha com biomecânica clínica, que trabalha, por exemplo, ele pesquisa marcha patológica, mas eu quero estudar salto em altura, só que eu quero aquele professor. Esquece, não vai funcionar. Um professor, ele tem uma carreira de pesquisa, ele segue uma linha de pesquisa. Então é muito difícil um professor aceitar um projeto, principalmente de pós-graduação, que não seja dentro da linha que ele pesquisa. Então, conheça os professores. Como é que eu faço isso? Como é que eu conheço os professores? Uma dica é, primeiro, olhar nos sites das instituições aonde esse professor trabalha. Normalmente, nos sites das universidades tem uma página falando brevemente sobre aquele professor. Qual é a linha de pesquisa ou que disciplinas ministra. Segundo, leia o currículo Lattes desse professor. Então, para quem nunca ouviu falar na plataforma Lattes, é uma plataforma no CNPq que traz o currículo dos professores e pesquisadores. E lá tem todas essas informações, que disciplina ministra, onde trabalha, qual programa de pós-graduação, quais são as linhas de pesquisa, quais são os projetos de pesquisa que ele está trabalhando agora. Então, às vezes, lendo o currículo Lattes, você percebe que o professor está desenvolvendo já um projeto de pesquisa dentro de um tema que é o tema que você gostaria de trabalhar. E o seu projeto pode acabar sendo um pedacinho desse grande projeto que esse professor está orientando. Então, leia o currículo Lattes dos professores, tá? Isso vai ajudar vocês a se acharem, tanto no tema de pesquisa quanto na escolha do orientador. Mas claro que só ler o currículo Lattes de professor não basta, né? Você tem que ler sobre o assunto, ler em boas revistas, ler bons artigos, ler bons livros, dependendo da sua área. Aqui eu tenho um exemplo de um tema, prática de esportes. Então vamos supor que eu gosto de esportes em geral, né? Não me interessa por um esporte especificamente, eu quero estudar sobre a prática de esporte em geral, alguma coisa em relação à prática de esportes em geral, ou o efeito da prática de esportes, ou a relação entre essa prática de esportes e alguma outra coisa. Eu ainda não sei exatamente o foco
que eu quero para minha pesquisa, mas eu sei que eu quero estudar alguma coisa relacionada à prática de esportes. Esse é o meu tema de pesquisa, então, prática de esportes. Primeiro a gente define o macro, o tema mais amplo, e aos poucos a gente vai pensando em afunilar esse tema, em dar um foco para esse tema e chegar então no nosso problema de pesquisa. O que é então o problema de pesquisa? Qual é a diferença entre o tema e o problema? Enquanto o tema é algo mais amplo, o problema é algo mais específico. O problema, na verdade, é a questão que a sua pesquisa vai buscar investigar. É o complemento do o que a sua pesquisa vai responder. Tá? Então, escolhido um tema, comece a fazer perguntas aleatórias sobre esse tema. Por exemplo, o que é isso? Quais fatores interferem nisso? Escolhi lá prática de esportes, né? O que significa prática de esportes? Quais fatores interferem na prática de esportes? Como a prática de esportes se modifica no tempo e no espaço? Quais seriam os potenciais indicadores da prática de esporte? Vocês estão percebendo que eu estou pegando essas perguntas que estão escritas aqui e estou colocando o meu tema dentro delas, né? Quais os mecanismos pelos quais ocorrem determinados efeitos da prática de esporte? Ou existe um estudo em prática de esportes, relacionado à prática de esportes, que eu consigo refazer e reinterpretar? E por último, criação de produtos. Também pode ser o teu objetivo de pesquisa criar um produto novo. Eu quero criar um aplicativo para melhorar, aumentar a prática de esporte. Também pode ser o seu problema de pesquisa. Nesse caso, não necessariamente vai ser uma pergunta, mas vai estar relacionado à criação de um produto para um foco específico dentro daquele tema que você escolheu. Como eu verifico se o meu problema de pesquisa é bom? Então, a gente falou no vídeo anterior que não basta ser novo, não basta nunca ter sido feito, eu preciso ter relevância, né? Então, como eu vou verificar se o meu problema de pesquisa é bom? Primeira coisa, tem relevância científica? E presta atenção aqui, eu estou falando de relevância científica, né? Não é simplesmente nunca foi feito, ou eu sempre quis saber, ou na academia que eu trabalho, eu uso isso, então eu quero saber se funciona. Tem que ter uma relevância científica e a gente percebe essa relevância a partir da literatura científica. Então, mais uma vez, a partir do nosso estudo, da nossa leitura. Segundo ponto para ser verificado, você está apto a usar as técnicas para tratar o problema? Então, mesmo quando a gente está nessa fase inicial do projeto de pesquisa, onde eu estou começando, né, que é estabelecendo o meu problema de pesquisa, eu já preciso olhar no horizonte. Que técnicas eu vou precisar para abordar esse problema? Que técnicas eu vou precisar para responder essa pergunta? Eu domino? Não domino. Eu tenho capacidade de aprender neste momento? E aí, capacidade não é porque alguém é burro e não consegue aprender, não é isso, mas qual é o conhecimento prévio que ela necessita e qual o tempo que eu preciso para aprender. Já foi feito? Então, isso tem relação à novidade, né? Eu preciso perguntar. Essa pergunta de pesquisa que eu estou colocando, ela já foi respondida? É exequível? Dá para ser respondida? Às vezes não dá. Por exemplo, eu posso pensar numa pergunta que eu ainda não tenho tecnologia suficiente para fazer a coleta de dados e chegar naquela resposta. Ou porque eu não tenho possibilidade alguma de ter acesso a determinada amostra. Então, eu preciso pensar se é exequível. Por último, é oportuno?
Oportuno também tem relação com o tempo, né? Eu tenho tempo para responder essa pergunta, para fazer, caminhar, percorrer todos os processos necessários para responder essa pergunta, né? Ou é oportuno no sentido de ter acesso. Neste momento, eu tenho acesso às coisas que eu preciso para responder essa pergunta? Eu tenho acesso aos equipamentos necessários? Eu tenho acesso aos sujeitos que eu preciso? Quero estudar sobre prática de esporte numa determinada população indígena. Nesse momento, eu tenho acesso a essa população indígena? Existe a possibilidade de eu ter acesso dentro do período de tempo que eu vou ter para executar a minha pesquisa? Então, eu preciso responder essas perguntas e muitas delas, como vocês viram, dependem do nosso conhecimento prévio, da nossa leitura da literatura. A gente precisa sempre fazer uma prospecção sobre a viabilidade da pesquisa para eu responder essa pergunta. É possível? É possível realizar essa pesquisa? É possível responder essa pergunta? Então, uma coisa que eu estou martelando muito é em relação ao tempo disponível seu e do desenho experimental. Então, da sua disponibilidade de tempo, eu já mencionei, né? Você vai ter tempo para estudar tudo que precisa, você vai ter tempo para fazer esta coleta de dados, que muitas vezes depende, você tem que se ajustar às possibilidades do participante da pesquisa e não às suas, né? Então, pensa, eu quero fazer um trabalho que eu preciso fazer coleta de dados com pessoas, mas eu trabalho o dia inteiro. Você não vai conseguir participante da pesquisa para fazer coleta de dados das 8 à meia-noite. Então, você tem disponibilidade para isso e disponibilidade do desenho experimental. Eu quero testar uma determinada coisa, vamos supor um treinamento específico, um tratamento específico, e para eu ver o efeito desse tratamento, eu preciso acompanhar essas pessoas durante um ano. Vamos falar de vacina. Ah, por que vacina demora tanto? Porque é um trabalho longo. Eu preciso de muito tempo para conseguir acompanhar as respostas das pessoas a essa vacina. Só que eu tenho que fazer um trabalho de conclusão de curso que tem que ser finalizado em um ano. Então, você não tem tempo. Para esse desenho experimental, você não tem tempo. Ah, então eu consigo ver o efeito de determinado treinamento num tempo mais curto? Qual é a razão disso? Se tiver uma razão para isso, legal. Então pense sempre, é o que eu falei, eu tenho que, mesmo pensando no problema, eu já tenho que começar a visualizar lá na frente o que eu vou precisar para responder essa pergunta. Para eu ver se eu tenho disponibilidade de tempo, se o desenho experimental necessário para responder aquela pergunta eu vou ter o tempo necessário para esse desenho experimental. Tá? Segundo ponto, disponibilidade de material e pessoas. Eu preciso ver se eu tenho literatura disponível, se eu tenho os equipamentos necessários estão disponíveis, se eu tenho orçamento para isso. Às vezes eu preciso de um determinado reagente e eu vou ter que comprar esse reagente, então eu tenho orçamento para comprar esse reagente, ou eu preciso de um determinado equipamento para aplicar o meu treinamento. Eu tenho esse equipamento disponível, eu vou ter que comprar, eu tenho orçamento para isso. População, de novo, exemplo da comunidade indígena, eu tenho acesso a essa população que eu quero estudar atleta olímpico, eu tenho acesso a esses atletas olímpicos. Orientador, que eu já puxei esse assunto, né? O professor que eu quero que me oriente, ele pesquisa dentro desse tema que me interessa? Ele tem disponibilidade para me orientar? Isso é uma coisa que muitas vezes os alunos se esquecem. O orientador, o professor, ele tem um número máximo de alunos que ele pode orientar. Então, se ele já tiver atingido o número máximo de alunos que ele quer orientar, ele não vai poder orientar você. Então,
converse, pergunte como é isso na sua instituição ou na instituição onde você quer estudar. Claro que se a gente estiver falando de mestrado, doutorado, vai acontecer um processo seletivo e o professor só vai abrir vaga se ele tiver vaga disponível. Mas até isso você tem que verificar, porque às vezes você quer prestar o processo seletivo num determinado ano e naquele ano aquele professor não vai abrir vaga porque ele não tem vaga disponível. Tá? Então, fiquem atentos. Em relação ao trabalho de conclusão de curso, procurem os seus orientadores com antecedência, não deixem para a última hora. Então, na disciplina de pesquisa que eu ministro, eu sempre falo para os alunos, conversem com os professores já no início da disciplina, procurem os seus orientadores já no início da disciplina, porque às vezes você deixa para procurar lá para o final e aquele professor já atingiu o número máximo de alunos que ele pode orientar. Tá? Em relação à disponibilidade de literatura, é algo muito importante, por exemplo, para quem quer fazer revisões de literatura. Então, estudos do tipo de revisão de literatura só são viáveis se tiver literatura sobre aquele assunto. Por exemplo, eu quero fazer uma revisão sistemática sobre o efeito dos jogos de videogame na aptidão cardiorrespiratória das pessoas. Existe literatura sobre isso? Ou seja, existem estudos de base sobre esse assunto? Porque se não existir, como é que você vai fazer a sua revisão de literatura? Aí você tem que fazer o estudo de base, você vai ter que fazer a coleta de dados para responder isso. Tá? Então, a literatura ela é importante. A disponibilidade de literatura é importante para você pensar na viabilidade do seu projeto de pesquisa. E o último ponto destacado aqui é em relação aos aspectos éticos. A gente vai falar um pouco mais sobre aspectos éticos em outros vídeos, mas de antemão, quando eu penso numa pergunta de pesquisa, eu preciso pensar nesses aspectos éticos. Oferece risco aos participantes a coleta de dados que eu vou ter que fazer para responder essa pergunta? Esses riscos são controláveis? A gente sempre tem que pesar essa questão do risco-benefício ou do risco com a execução da pesquisa. Tá? Isso é algo importante. Então, para fechar esse vídeo, vamos continuar a partir daquele primeiro exemplo. Então, tinha aqui como exemplo de tema, prática de esportes. E agora eu pensei em um problema em relação a esse tema, ou seja, eu coloquei um foco nesse tema. Qual é a influência do status social na prática de esportes? Vocês estão percebendo que o meu problema aqui ele está colocado como uma pergunta? É assim que o problema deve ser. Ele deve ser uma pergunta. E esse é um erro comum para quem está começando a escrever o projeto. Confunde o problema com o objetivo. A gente vai falar de objetivo num outro vídeo. Ele tem relação com o problema, mas ele não é exatamente o problema. Eu tenho o problema e eu tenho o objetivo. O problema, a gente sempre escreve o problema, quando a gente está escrevendo um projeto, na forma de pergunta, porque isso facilita muito o andamento das próximas etapas do projeto de pesquisa. Então, finalizamos o vídeo sobre tema e problema, e se você está escrevendo um projeto nesse instante, ou está precisando escrever um projeto nesse instante, eu sugiro que antes de passar para o próximo vídeo, você coloque no papel qual é o tema que você escolheu e qual é o problema que você vai abordar dentro desse tema. Então, leia, converse com os amigos, converse com os seus professores, leia o currículo Lattes dos professores que você gostaria que fosse seu orientador, pense no seu tema e escreva o seu problema na forma de uma pergunta. Quando você tiver feito isso, você volta e assiste o próximo vídeo.